Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 21.2, uma aula de revisão de conteúdo, aquela aula onde a gente vai resgatar os principais conceitos, da aula passada e fortalecê-los para que você consiga entender melhor. Então, assim, na aula de hoje nós vamos abordar, olha só, aquele entendimento do que foi a inércia. Eu expliquei para vocês em aulas passadas sobre a força centrípeta, aquela força direcionada para o centro da curvatura. Expliquei também que existia uma pseudoforça, ou seja, uma força fictícia que apontava para fora, exatamente para fora. E eu expliquei por que ela é uma pseudoforça, ou seja, na verdade, não existe força centrífuga, tá? De novo, não existe força centrífuga. Por que não? Porque, na verdade, o que as pessoas entendem como força centrífuga é só uma manifestação da inércia, da lei da inércia de Newton. Tudo bem, pessoal? Então, a inércia, só para conceituar, vai ser o quê? Aquela tendência que os corpos possuem de manter o seu estado de movimento. Se ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. E se ele está em movimento, ele tende a manter esse movimento. Aí vem o detalhe, ênfase nessa parte. A menos que uma força externa atue sobre ele. Então, se uma força externa atuar sobre ele, é claro que haverá uma mudança desse estado de movimento. Tudo bem, pessoal? Então, vamos nessa. Então, olha só, foi conceituado aqui da primeira lei de Newton, ou lei da inércia, o conceito de força, Então, força, ela vai ser capaz de causar aceleração nos corpos, tudo bem? E essa força, ela poderia ser entendida ou interpretada de duas formas, tá? Existe o que a gente chama de força de contato, Força de contato, ou seja, os corpos necessariamente têm que estar tocando no outro. Tem que ter essa interação física um no outro, uma força de contato, e essa força de contato vai acontecer em um par de forças. Por exemplo, você sentado sobre a cadeira é uma força de contato, Você empurrou a porta, é outra força de contato, certo? Agora, também existe aquela força que um corpo consegue aplicar sobre o outro sem que exista esse contato. Sério, professor? Com certeza, tá? Um corpo consegue exercer uma força no outro sem tocá-lo. E quando isso acontece, a gente chama de força de campo, tá? Porque entre eles existe aí algum campo, e aí pode ser gravitacional, pode ser um campo elétrico, e esse campo vai permitir a existência dessa força de campo, tudo bem? Aí, a exemplo disso, a gente pode falar da força elétrica ou força eletrostática que vai acontecer devido ao campo elétrico na região. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa! Então, aí falamos também aqui, o conceito de força, conceituamos e diferenciamos os tipos de força. Aqui, a medida da força, existe um instrumento feito para medir a força, ele se chama dinamômetro, tá? Então, quando você quer medir a força por algum instrumento, o nome do instrumento é dinamômetro. Então, ele mede a força a partir de uma relação aí da constante elástica da mola, e a deformação dessa mola. Então, o dinamômetro dentro dele, ele é um instrumento que tem essa mola e a força elástica dentro dele vai estar calibrada, tá? A força elástica dentro dele vai estar calibrada para informar aqui exatamente qual é a força que está sendo aplicada ali na ponta, tudo bem? Então, esse dinamômetro, ele trabalha o quê? Em newtons, mas ele também pode trabalhar com a unidade quilograma-força, que a gente chama de kgf. E aí existe uma relação entre os dois. Equivale. Pessoal, então assim, mas no sistema internacional, só para enfatizar, a unidade da força é o newton. Perfeito. Aí existe também, falamos também sobre a comparação, sobre a análise da força e movimento na visão de Aristóteles e também na visão de Galileu. Ou seja, entre eles houve essa discordância conceitual, essa discordância teórica sobre a relação de movimento e força. Então, qual era a discordância? Em um ponto eles concordaram. Eles concordaram que se o corpo estivesse parado, se o corpo estivesse em repouso e nenhuma força fosse aplicada sobre ele, ele permaneceria em repouso. Neste ponto, tanto Galileu quanto Aristóteles concordaram. Isso, não, até aí tudo bem.
Agora, chegou uma diferença interessante. Aristóteles pensava o seguinte, um corpo está em repouso, aí eu começo a aplicar uma força sobre ele, de forma que eu permito que ele tenha movimento, tá? Então ele começa a ter um movimento. O que o Aristóteles defendia é que esse movimento do corpo só vai existir enquanto eu estiver aplicando a força, tá? Então existe lá uma caixinha, e essa caixa só vai ter movimento, segundo Aristóteles, se eu ficar empurrando a caixinha o tempo todo, certo? Aí o Galileu, ele era um pouco mais experimental, né? Aquele físico do experimento. Ele falou, não, vamos fazer os experimentos. Então ele fez os experimentos e, ele falou, não, Aristóteles, a história é outra, o resultado é outro. O Galileu pensou o seguinte, né? A afirmação dele. Quando eu aplico uma força inicial em um corpo, o movimento dele vai permanecer, mesmo que eu não continue aplicando força nele em todo o trajeto. Então essa é a ideia dele, tá? Tu pega uma superfície aí perfeitamente polida, uma esfera, uma bolinha de gude, e aí você dá um peteleco nela, você aplicou uma força inicial, você deu um peteleco. Essa bolinha de gude vai manter essa velocidade, certo? Ao longo de todo o percurso. Então isso se mantém, ele não precisa ficar aplicando a força sobre ela em todo momento. Tudo bem, pessoal? Então olha só, vamos nessa. Então, conclusão de Galileu, se o corpo estiver em repouso, é necessária a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Uma vez iniciado o movimento, né, e cessando a ação da força que atua sobre ele, ele continuará a se mover indefinidamente, em linha reta e com velocidade constante. É claro que aqui ele está falando uma situação hipotética, onde não existe aí a força de atrito, tá? Então o corpo está sendo deslocado em um ponto totalmente liso, totalmente polido, sem atrito. Tudo bem, pessoal? Então agora, olha só, vou dar um tempinho, tá? Para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Então, olha só, agora nós vamos para a correção dessas questões aí no passo a passo. Você tentou fazer? Espero que tenha feito, que conseguiu resolver. E vamos descobrir se você acertou, né? Primeira questão. Questão 1. Trace as forças normal e peso nos blocos a seguir. Então, agora tá aí, ó. Agora ficou legal, né? Ele tem aqui, ó, o primeiro bloco, bloco 1. Ele está numa superfície totalmente horizontal. O bloco 2 ele está sendo encostado numa superfície totalmente vertical. E o bloco 3 está numa superfície diagonal, certo? E aí ele quer que para cada bloco desse, você represente para onde que está apontando, né? Qual é a direção e o sentido, tanto da normal quanto da peso sobre esses corpos. Então vamos lá. Entenda que, vamos lá, não importa, olha o que eu estou dizendo aqui, ó. Não importa se esse corpo, se o bloco está na horizontal, se o bloco está na vertical, se o bloco está na diagonal, não importa se ele está em qualquer posição dessa. Lembre-se, o peso, a força-peso, estará sempre apontando para baixo, tá? Então, força-peso sempre na vertical para baixo, tudo bem? Vamos nessa. Então, esse é o primeiro conceito que você não pode esquecer. Então, aqui, ó, sobre o primeiro bloco, força-peso, ó, na vertical, tá vendo? Para baixo. E aí, se a força-peso está na vertical para baixo, a força de reação, que é a normal, ela vai estar oposta aqui, ó. Ou seja, a força normal, ela está formando 90 graus com a superfície, tá? Tem que lembrar disso. Ela forma 90 graus com a superfície. Aí, cuidado para não ser induzido a uma falsa conclusão, a partir desse primeiro exemplo. Aí você fala, entendi, é só eu colocar a força-peso, e aí oposto a ela eu vou colocar a normal. Em todos eles aqui, bota a força-peso, aí na outra direção a normal. Coloca a força-peso, na outra direção a normal. Não pode fazer isso, tá? Por que não? Porque a força-peso, como eu já disse, ela sempre apontará na vertical para baixo. No entanto, a força de reação, a força normal,
ela não estará sempre oposta à força-peso, tá? Então, neste caso aqui, não é uma regra, tá? Aconteceu, foi uma coincidência do peso estar na vertical para baixo e da normal estar na vertical para cima. Mas isso nem sempre vai acontecer, tá? Então, para você saber mesmo qual é a direção e o sentido da força de reação normal, é só você pensar assim: a normal está formando 90 graus com a superfície, né? Está perpendicular à superfície. Vamos nessa. Então, sabendo disso, aqui, ó, para o segundo corpo, ele está na vertical, mas o peso está onde aqui, ó? Na vertical para baixo. E a força de reação? Aí agora sim, ó, como a superfície está na vertical, formando aqui, ó, 90 graus com essa vertical, está a força de reação normal. E agora percebeu que deu uma configuração bem diferente do primeiro caso, né? No primeiro caso era normal para cima e peso para baixo, certo? E no segundo caso ficou como? A normal para a esquerda e o peso para baixo. Percebeu que mudou? E olha o terceiro exemplo aí, ó. Agora eu tenho um peso, um corpo que está na diagonal. Independente disso, o peso dele sempre vai apontar aqui, ó, na vertical para baixo. E a normal? Aí é só você pensar. Se a superfície está aqui na diagonal, formando 90 graus com ela, vai estar aqui, ó, a força normal, tá? Então, olha que diferença de configuração, né? Aqui ele já ficou aqui, ó, inclinado, tudo bem? Então, questão 2. Duas forças, né? Força 1 e força 2, atuam sobre um pequeno corpo. Ele está dizendo aqui que a força 1 ela é vertical para cima e ela vale o quê? 12 newtons. Enquanto que a força 2 ela é horizontal para a direita e ela vale quanto? 9 newtons. Então, ele diz aqui, né? Usando uma escala D. Aí você vai fazer uma escala D. 1 centímetro equivale a 2 newtons. Faça uma figura mostrando os vetores que representem, né, a força 1 e a força 2. Tá? Então, como que vai ficar isso aí? A força 1, dentro desse desenho, ele está dizendo lá que é na vertical para cima. Ela só vai ter 6 centímetros. Por que, professor, 6? Porque se você fizer a escala aqui, ó, a força 1 não é 12 newtons, né? Então, se ela é 12 newtons e a escala é de 1 centímetro para 2 newtons, ou seja, cada centímetro vai representar 2 newtons, então ela vai estar aqui no na nossa figura, no nosso desenho, com 6 centímetros. Já a força 2 está na horizontal para a direita. E aí, fazendo a escala, ela vai ficar com 4,5 centímetros. Perceba que as duas são o quê? Ó, são perpendiculares ou ortogonais. Na letra B, nessa figura, desenhe a resultante das forças força 1 e força 2. E usando uma régua, determine o módulo dessa resultante. Então, assim, como são duas forças perpendiculares, né? A resultante delas, ó, pela regra do paralelogramo, então você fechou aqui, ó, paralelo, né? Essa é uma força paralela, fechei aqui e fiz uma reta na diagonal, né? Então, regra do paralelogramo. Então, vai ser o seguinte, essa resultante aqui, né? O módulo dela ao quadrado vai ser o módulo da primeira força ao quadrado, mais o módulo da segunda força também ao quadrado. Então, fica assim, resultante ao quadrado igual a... Quanto que é a primeira aqui? 9. Então, ficou 9 ao quadrado. Mais, quanto que é a segunda aqui? 12. Então, ficou 12 ao quadrado. Agora, cuidado. Antes de qualquer soma, você não pode somar, né? Você vai ter que fazer a potência primeiro. Antes de qualquer soma, fazer as potenciações. Então, 9 ao quadrado vai ser o quê? 9 vezes 9 vai dar quanto? 81. 12 ao quadrado vai ser quanto? 12 vezes 12 vai dar quanto? 144. Agora sim, feito as potências, você vai poder somar. Então, 81 mais 144 vai resultar 225. Tá? Isso aqui está o quê? Resultante ao quadrado. Para que eu possa obter o valor da resultante, eu vou tirar o quê? A raiz quadrada de 225. E essa raiz quadrada, ó, 15 newtons, tá? Então, resultante, 15 newtons. Como ele quer esse resultado aí em escala também, equivale a uma distância aqui de 7 centímetros e meio. Ok? Então, tá ali, ó, 15 newtons, 7 centímetros e meio. Vamos para a nossa questão 3.
Questão 3. Considere um grande navio, tipo transatlântico. Então ele é bem grande, né? Movendo-se em linha reta e com velocidade constante. Ó, uma palavra importante aqui. E com velocidade constante, ou seja, velocidade de cruzeiro. Em seu interior, existe um salão de jogos climatizado e nele uma mesa de ping-pong, tá? Orientada paralelamente ao comprimento do navio. Ok. 2 jovens resolvem jogar ping-pong, mas discordam sobre quem deve ficar de frente ou de costas para o sentido do deslocamento do navio. Segundo um deles, tal escolha influenciaria no resultado do jogo, pois o movimento do navio afetaria o movimento relativo da bolinha de ping-pong. Então, essa é uma interpretação, né, feita por um dos jogadores. Então, ele pensa aqui, ó, vamos supor, aqui está o navio, tá? E aqui está a mesa de ping-pong. Claro que está sem escala, né? Como o navio está se deslocando aqui para a direita, por exemplo, um dos jogadores está afirmando que esse movimento da bolinha aqui vai ser influenciado por esta velocidade do navio, tá? Então, a afirmação que está sendo feita aqui no enunciado é que a mesa de ping-pong está paralela ao navio e que o fato desse navio estar se deslocando, quando ele lançar a bolinha aqui de um ponto para o outro, segundo um dos jogadores, o resultado seria afetado por quem ficasse aqui ou quem ficasse aqui. E aí, será que está certo isso? Faz sentido isso aí para você? Vamos nessa. Vamos analisar. Nesse contexto, de acordo com as leis da física, pode-se afirmar que, letra A, a discussão não é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta como referencial não inercial, não afetando o movimento da bola. Essa é a letra A. Letra B, a discussão é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta como referencial não inercial, não afetando o movimento da bola. Letra C, a discussão é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta como referencial inercial, afetando o movimento da bola. Letra D, a discussão não é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta como referencial inercial, não afetando o movimento da bola. E letra E, a discussão é pertinente, pois, no caso, o navio se comporta como referencial não inercial e quem estiver de costas para a frente do navio terá vantagem, pois a bola terá maior velocidade. E aí, analisando as respostas, pessoal, o segredo aí da resposta, né? Para quem conseguiu acertar, o segredo está aqui, ó. Ele está falando que o navio está se deslocando com velocidade constante. Então, assim, se o navio tem velocidade constante, o navio é um referencial inercial, tá? Ou seja, ou ele está em repouso, ou ele está em velocidade constante. Então, ele é um referencial inercial. E aí vai lembrar daquele exemplo que eu dei lá do ônibus, do carro, né? Existe um ônibus e esse ônibus mantém ali durante 10 minutos a velocidade de 60 km por hora. Enquanto ele está com velocidade constante, tu está sentindo algum efeito de ser lançado para frente ou para trás? Não, né? Você não sente isso, porque enquanto ele está com velocidade constante e em linha reta, ele é um referencial inercial. Então, tudo que está dentro dele está exatamente a mesma velocidade dele, tudo bem? Então, pensando nisso, vamos à alternativa correta, vamos lá? Então, neste caso, olha só, resposta correta, letra D, a discussão não é pertinente, ou seja, nenhum deles vai levar vantagem. Por quê? Pois, no caso, o navio se comporta como referencial inercial, ou seja, um referencial que obedece à primeira lei de Newton, tá? Newton, aí, ele obedece à primeira lei de Newton, ou seja, a lei da inércia, já que ele está com velocidade constante. Então vamos lá, pessoal, questão Enem, se liga no Enem. Questão 4. Ao estudar o movimento dos corpos, Galileu Galilei considerou que um corpo com velocidade constante permaneceria nessa situação caso não atuasse sobre ele qualquer força ou se a somatória das forças, a força resultante, fosse igual a zero. Comparando esse estudo de Galileu com o estudo realizado por Newton, né, a lei da inércia pode-se afirmar que, para Newton,
Primeira afirmação. Um corpo com velocidade constante, intensidade, direção e sentido, possui força resultante igual a zero. Segunda afirmação. Um corpo em repouso, com velocidade constante e igual a zero, possui força resultante igual a zero. Terceira afirmação. Galileu considerou a velocidade constante, né, intensidade, direção e sentido, no movimento circular. E aí, olha só, analisando, fica assim, ó. A primeira afirmação. Vamos lá, pessoal. A primeira afirmação, ó, um corpo com velocidade constante, ó, possui resultante igual a zero. Tá certo. Por que tá certo? Porque se a resultante é igual a zero, significa que ele não tem aceleração. Se ele não tem aceleração, a velocidade de fato é constante. Então tá certo. Um corpo em repouso, ó, também com velocidade constante, possui resultante igual a zero. Então está correto pelo mesmo motivo. E a terceira, Galileu considerou a velocidade constante no movimento circular. E está incorreto, tá? Então a terceira está incorreta. Porque no movimento circular é mantido constante o quê? Uniforme, né? É mantido constante o quê? O módulo da velocidade. Mas direção e sentido são modificados. Então a terceira não está certa. Vamos nessa. Vamos nessa. Então, olha só, 1 e 2 apenas, né, estão corretas. Em todo movimento circular, a velocidade é variável, ainda que a intensidade e sentido sejam constantes. Então, a direção vai ser variável. Então, a resposta, pessoal, ó, 1 e 2 vai ser a letra B, tá? Então, aí, pessoal, um material complementar, tá, para vocês assistirem, assistam a videoaula Primeira Lei de Newton, Inércia do Brasil Escola, tá? Vou assistir esse vídeo, muito interessante. Então, olha só, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E, ó, até a próxima. Tchau, tchau.